O manejo de plantas daninhas na cultura do trigo tem se tornado cada vez mais complexo, tirando produtividade e rentabilidade do produtor. Para falarmos sobre esse assunto, viemos até Ponta Grossa, no Paraná, na Fundação ABC. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura. Quem nos recebe aqui então é a Eliane Borsato, coordenadora do setor de herbicidas da Fundação. Eliane, quais são os principais problemas hoje enfrentados pelos produtores de trigo com relação ao manejo de plantas daninhas? Pensando em plantas daninhas em cereais de inverno, as espécies que predominam e que mais incomodam os produtores, folha estreita é o azevém, não tem como não pensar nele, né? Falando de trigo, falando de cevada. E folha larga, a gente tem visto um aumento expressivo das áreas com dificuldade de controle em nabo, buva, também temos algumas áreas com problema de cravorana. E pela condição climática que a gente está vivendo hoje, né, temperaturas mais altas, a gente está observando a presença de plantas daninhas de verão dentro do inverno. Então, áreas com corda de viola, com traperaba, com caruru, já são infestantes que também estão ganhando cenário aí dentro de cereais de inverno. Com relação ao manejo de gramíneas, né, principalmente o azevém na cultura do trigo, tem ficado cada vez mais complexo esse manejo, né? Por que isso? Então, o azevém, a gente fala que após a saída do paraquat, ele aumentou muito em expressão dentro dos cereais de inverno, devido à dificuldade de controle na dessecação pré-plantio. Então, tudo começa antes do plantio da cultura. Se eu não tenho uma boa dessecação antes de plantar, dentro da cultura, o manejo se torna cada vez mais difícil. Fora isso, a gente teve avanço das resistências. Então, a gente tem problema de azevém resistente à LS. A LS hoje é a base de uma recomendação de azevém. Não só hoje, como foi muito utilizada no passado, um iodosulfuron, um piroxulan ou até mesmo um imazamox. Então, quando a gente perde essas estratégias de manejo, a gente tem que buscar herbicidas alternativos. Quem foram os herbicidas alternativos foram os graminicidas, inibidores da CCase. Então, ao a gente utilizar muito também esse mecanismo de ação, a gente está novamente selecionando plantas resistentes, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina vivem hoje um cenário caótico, pensando em resistência de azevém a graminicidas. E aqui também, dentro dos Campos Gerais, a gente começa a observar dificuldades de controle. Então, se a gente perde os inibidores da LS, perde os inibidores da CCase, a gente acaba ficando sem opções de controle de azevém dentro da cultura do trigo. O que a gente fala hoje é que o pré-emergente, ele é a base para que o meu pós-emergência possa ter uma boa performance de controle. Mas se eu tenho problema de resistência, não é o pré-emergente que vai salvar. Então, dentro da fundação, a gente sempre buscou medidas proativas. E o pré-emergente se encaixa muito bem dentro do cenário, porque a gente faz o controle da planta antes dela emergir e a gente vai ter uma facilidade, uma flexibilidade maior de manejo dentro da cultura. Seja com relação ao estágio, né, da cultura, porque você vai colocar o herbicida de forma mais flexível, às vezes num pré-fechamento, né, de linha, mas principalmente tendo um controle mais eficaz sobre plantas no estágio ideal, né, de desenvolvimento, são plantas pequenas e menos plantas. Eu falo assim, se você tem 100 sementes de azevém no teu solo, deixa essas 100 plantas emergirem, a carga é muito grande sobre o teu herbicida pós-emergente. E quando se usa um pré, das 100 plantas que teriam potencial de emergir, vão emergir 20. Então, a carga sobre o teu pós vai ser menor, a pressão de seleção da resistência vai ser menor sobre esse manejo na pós-emergência. Então, hoje a gente fala que o pré-emergente é a base para eu ter um bom sucesso e controle na pós-emergência, pensando em azevém. E com relação ao ano, nós estamos vendo um ano mais quente, né? E você comentou, então, a respeito do surgimento de folhas largas, né? Que normalmente são problemas nas culturas de verão. O que o produtor pode esperar esse ano e o que ele precisa ficar atento? Bom, historicamente aqui na região, a planta daninha que predomina é o nabo. Mas o nabo era facilmente controlado pelo metsulfuron, né, no estágio inicial de desenvolvimento da cultura.
E quando a gente tinha fluxos mais tardios, a gente fazia o uso de um auxínico. O auxínico ele tem algumas restrições, a gente tem que tomar muito cuidado com o momento de aplicação da cultura. Então, a gente fala, por exemplo, que um 2,4-D deve ser aplicado sobre um trigo completamente perfilhado. Se eu fizer aplicações mais cedo, eu posso perder em produtividade, vou ter problema de deformação em espiga. Então, esse manejo acaba ficando mais restrito à fase de pré-fechamento da cultura. Mas a gente sabe que essas folhas largas, elas interferem muito no potencial produtivo da cultura no estágio inicial. Então, se eu tenho nabo no estágio inicial de desenvolvimento, como eu comentei, né, do metsulfuron como uma opção, a gente tem que lembrar que também tem problema de resistência para folha larga. Então, o nabo, ele também tem problema de resistência para inibidores LS. E a gente acabou perdendo essa ferramenta. E a carga ficou toda para auxínico, que a gente só pode usar lá no pré-fechamento da cultura, que a gente sabe que tem problema de seletividade, de aplicações mais cedo. E aí o mato cresce, se desenvolve e vai tirando todo o potencial, né, produtivo da nossa lavoura. Então, alguns herbicidas inibidores da Protox estão entrando dentro desse cenário como uma opção de controle. Mas aí você comentou, né, Eliana, com esse clima seco, né, quais são as plantas que também podem estar acontecendo junto com a cultura do trigo? Então, a gente tem visto uma presença de áreas com taparaba, com corda de viola, que são plantas daninhas características do verão, entrando no cenário de inverno. Caruru, né, o caruru esse ano, eu falo que soja, o caruru foi a planta daninha do ano. Então, ele teve temperaturas muito altas nos meses de abril e maio. Com isso, a gente teve presença do caruru resistente, não só dentro dos cereais de inverno, mas principalmente nas áreas de cobertura de aveia. É uma planta daninha que estava um pouquinho... Ela é predominante de verão, então ela também avançou no nosso cenário de inverno. Começa a ter que montar um quebra-cabeça, porque as opções de herbicidas ficam muito restritas ao estágio, né, da planta daninha, mas com as condições climáticas que a gente está vivendo, a gente também tem que ter atenção com relação a horário de aplicação, presença de orvalho, temperatura no momento da aplicação, porque a gente sabe que a performance dos herbicidas em condições de estresse hídrico também é reduzida. Então, o cenário começa a ficar cada vez mais complexo, porque eu não posso levar em consideração somente a espécie que está presente. Eu tenho que levar em consideração o estágio do plano daninho, as condições climáticas que eu tenho e qual vai ser o herbicida que eu vou trabalhar, né? Que tem questão de seletividade. E a buva, Eliana? Nesse cenário de trigo, né? Às vezes ela se desenvolve no trigo e vai incomodar lá na soja. Na colheita. Na colheita. Na colheita do trigo e depois na soja. Isso. O que você tem a falar dessa planta daninha? Então, a buva, a gente falava que ela era uma planta daninha que tinha um fluxo de emergência preferencial no inverno e parece que ela se adaptou e foi estendendo o fluxo aí para mais próximo do plantio de verão. Se a gente olhar hoje no campo, a plantinha de buva está começando a emergir, tá? Porque a gente teve alguma queda de temperatura, teve um volume de chuva recentemente, então veio um fluxo, mas ela está em estágio inicial de desenvolvimento. Eu falo que essa buva ela fica escondida, ela fica ali quietinha nos primeiros 60 dias. Então ela forma como se fosse uma roseta e ela está lançando o sistema radicular. Ela tem pouca área foliar, mas ela está lançando o sistema radicular. E às vezes, por algum motivo, a gente não faz um manejo de folha larga, porque acha, não, tem pouca planta daninha, não vou me incomodar, não vou fazer um manejo no pós-emergência. Ou passa batido, eu falo que a gente tem que andar na lavoura, tem que descer do carro. Porque se você olha assim da janela do carro, você não vai enxergar, né? Porque ela vai estar bem ali, né, próximo ao solo. E quando a gente não faz um manejo dela, eu falo que depois dos primeiros 60 dias que ela deu o início dela no campo, ela vai dar aquele estouro. Então ela vai ter um crescimento muito grande, né, com relação à altura. E aí quando você vai colher o trigo, que você enxerga aquela buva, nossa, mas ela não estava aqui antes, né? Na verdade ela estava, a gente que não enxergou. E a gente vai fazer a operação de colheita. A dessecação pré-colheita, ela acaba sendo uma estratégia, mas que queima só a área foliar dela, a gente não tem bons controles, né, de plantas já bem desenvolvidas. E a gente vai colher o trigo, vai cortar essa planta e depois eu vou ter problema de rebrote. E a gente fala, mas é fácil manejar esse rebrote. Não é fácil, porque lembre, ela já está lá no campo faz muito tempo, ela lançou o sistema radicular. Então é uma planta que é de difícil manejo, porque a gente tem um sistema radicular bem desenvolvido. Eu vou ter problema no controle desse rebrote. E a gente vai ter que adotar algumas estratégias para que a gente tenha bons controles sem rebrote pré-plantio da soja. Porque se eu não tenho um bom controle antes do plantio da soja, né, de novo, reforço, são poucas as opções que a gente tem de manejo na pós.
E eles são efetivos só quando é o controle sobre plantas novas, a não ser que a gente adote tecnologias de soja que me permitam usar auxínicos ou glufosinato na pós-emergência. Diante dessas complexidades que você falou, então, acho que é cada vez mais importante levar em conta o sistema produtivo, né? Não pensar culturas isoladas para o manejo de plantas daninhas. Nesse sentido, como o trigo pode contribuir, né, no manejo de plantas daninhas da produção anual, digamos assim, e quais são as estratégias a serem utilizadas durante o ano para não ter uma pressão muito grande de plantas daninhas na cultura. Eu falo que para a buva o melhor herbicida e o mais barato é a cobertura. A buva ela é muito dependente de luz para emergir. Então, se eu tenho uma palhada sobre ela, eu faço uma inibição do fluxo. Então, eu falo, gente, que é uma alternativa melhor para controle de buva que o uso de coberturas, né? Seja o uso de EVA, seja o uso de cereais de inverno como trigo e cevada. Mas o que acontece é que, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora, de estresse hídrico, as culturas elas não estão conseguindo ter bons fechamentos de linha. Então, a gente tem plantas de porte mais baixo, que está permitindo a entrada da radiação na entrelinha. Então, eu acredito que para essa safra a gente vai ter muita presença de buva no pré-plantio da soja, porque a gente não conseguiu bom fechamento de linha e bom desenvolvimento desses cereais de inverno. E aí, dentro desse cenário, a dificuldade de controle fica maior, como eu estava comentando antes. Quando eu faço um controle de buva, plantas pequenas, uma única aplicação é eficaz. Agora, se eu tenho um manejo de uma planta pequena, mas que ela ficou no campo por um período muito grande, 60, 90 dias, passou por condições de estresse hídrico, desenvolveu o sistema radicular, ela parece pequena, mas ela não é fácil de manejar. E aí, uma única aplicação não resolve, porque a gente sabe que tem muito problema de rebrote. Eu tenho que fazer 2 aplicações. E hoje, qual que é a recomendação, né, para o manejo de buva? A gente trabalha com produto de contato, normalmente são os inibidores da Protox, associado a um auxínico. Então, o produto de contato traz aquela ação rápida de controle e o auxínico vai ajudar a manejar o meu rebrote. O auxínico entra como esse facilitador para manejo de rebrote. E aí, quando são plantas maiores, a gente precisa fazer uma complementação para garantir realmente o controle total dessa planta de buva. E essa complementação ela vai entrar no pré-plantio da minha soja. Mas quando eu planto trigo, eu não tenho esse intervalo, porque eu tenho que dessecar e esperar 14 dias para fazer a complementação para plantio. Fica um pouco mais desafiador, porque quanto mais eu esperar para plantar soja, mais eu estou perdendo o potencial produtivo da minha lavoura. Então, num cenário pós-trigo, a gente costuma fazer uma única aplicação, porque eu não tenho intervalo, mas também se entende que são áreas mais limpas, onde eu tenho uma facilidade maior de manejo. E aí, dentro desse cenário, eu vou buscar trabalhar com auxinos, pensando em controle de rebrote, mas que não tem intervalo de plantio para soja. Então, qual auxina eu vou trabalhar no manejo de rebrote? Aquela auxina que me traz mais flexibilidade com relação ao intervalo. E aí eu vou trabalhar com um Protox associado, né? Qual o Protox? A gente tem que lembrar que tem diferença entre os cultivares de soja com relação à sensibilidade desses Protox. Então, hoje, dentro da Fundação ABC, a gente tem lá uma relação esse cultivar de soja, você pode trabalhar com esse inibidor da Protox no dia do plantio que você não tem intervalo. Então, o acesso também à informação é fundamental para definir qual vai ser a melhor estratégia para a tua área. Quando você não tem esse acesso à informação, você acaba arriscando. Eu vou usar aqui, mas eu não sei se o material é sensível. Então, às vezes, a gente pode ver muito problema de fitotoxicidade no campo atrelado ao uso desse herbicida. E também respondendo a tua pergunta, né, pensando nos desafios aí da soja, o que entraria como base na recomendação, como eu comentei para trigo, o uso de pré-emergente, vamos lembrar do avanço da resistência, o pré-emergente entra como base na recomendação, mas principalmente porque ele traz flexibilidade no manejo de planta daninha na pós-emergência, né? Pensando no glifosato, eu consigo fazer um glifosato só no pré-fechamento dele. Então, pré-emergente, além de uma boa dessecação, o pré-emergente entra no dia do plantio para controlar esse banco de semente da área. Então, o pré-emergente é uma ferramenta indispensável, tanto na cultura de inverno quanto de verão, para você entregar uma cultura mais limpa, mas também um sistema produtivo mais limpo. O pré-emergente ele é um facilitador do pós. E ele também vai trazer uma maior sobrevida para os pós-emergentes que a gente tem hoje no mercado.
A gente sabe da dificuldade que é lançar um novo herbicida e ainda mais trazer novos mecanismos de ação para o sistema, né? Quanto tempo demora para eu desenvolver uma molécula para que ela tenha uso eficaz e seguro dentro do campo. Então, antes da gente pensar em novas ferramentas para resolver os problemas que eu tenho hoje, como eu posso utilizar da melhor forma as ferramentas que eu tenho hoje na minha mão? Então, o pré-emergente entra como um facilitador. Somado a isso, a gente vive cenários de incerteza com relação a preços de produtos. Então, num cenário que a gente está fazendo conta, para ver, eu vou usar herbicida A, B ou C, está bem estrita a minha margem, né, de rentabilidade. Tem como a gente trabalhar com bons produtos que inicialmente parecem ter um custo inicial mais alto, mas que vão facilitar o meu manejo depois na pós. Então, vale a pena você fazer um investimento inicial no pré-emergente, porque eu vou ganhar flexibilidade na pós. Se eu falar no manejo de cereais de inverno, a gente consegue tirar aplicações iniciais de graminicidas, consegue fazer uma única entrada no pré-fechamento. Dependendo do graminicida, consigo fazer algumas associações com outros produtos, ganho na logística de maquinário. E o mesmo vale para a soja. Usando um bom pré-emergente, eu vou trazer um residual aí longo de 35 dias, consigo fazer uma única entrada de glifosato na pós-emergência. Se eu tiver problema de resistência, né, a glifosato, como tem o bulvo, a amargose, eu vou escolher um herbicida parceiro para estar associando. Então, você acaba trazendo rentabilidade para o teu sistema ao adotar o pré-emergente. Eliane, muito obrigado por ter recebido a equipe do Destaque Rural aqui. É sempre um prazer estar dividindo com a nossa audiência o conteúdo e toda a informação que vocês produzem aqui na Fundação. Eu que agradeço, estamos à disposição. Patrocínio Soluções BASF Trigo. Produtividade e rentabilidade para a sua lavoura.